As nossas saudações, então, aos nossos queridos irmãos que nos acompanham através das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Hoje nós, mais uma vez, estamos próximos, realizando o trabalho de irradiação, seguido, então, da exposição doutrinária, das orações. Então, inicialmente, nós vamos começar, né, com a irradiação, que é um momento em que nós, através do nosso pensamento, nós sabemos que nós vamos aos mais longínquos lugares, levando energias boas, energias salutares a todos os irmãos que nós vamos passando e direcionando essas energias salutares para todos os irmãos necessitados que nós vamos contemplando durante essa irradiação juntamente com a equipe espiritual que nos acompanha, que leva, né, na verdade, a esses lugares todas essas bênçãos. Então, nós vamos iniciar com a irradiação, iniciamos com uma prece, né? Então, nós vamos agora nos silenciando internamente, né? Vamos nos envolvendo numa comunhão junto ao nosso Pai, junto ao nosso Mestre Jesus, junto aos nossos irmãos benfeitores. Então, neste momento, Senhor, nós estamos aqui diante de vós. Envolva-nos na tua paz, na tua bondade. Ilumine as nossas mentes, Senhor, despertando a nossa consciência para o bem que nos chega através dos ensinamentos de Jesus. Obrigado pela existência de tudo. Obrigado por tudo que nos provém, por tudo que nos cerca, e que possamos sempre trilhar o nosso caminho pautados na tua lei de amor. Que assim seja. Então, dentro desse sentimento de amor pautados nas tuas leis divinas, que possamos envolver a nossa casa nessa luz, nessa paz, neste amor, abrangendo todos os ambientes, transformando o peso das nossas imperfeições na leveza do discernimento, da confiança e da fé. E que passe a reinar em nós bons pensamentos, sentimentos elevados, através da transformação que passa a se operar dentro de cada um de nós neste momento. Que essa luz também se expanda a todos os nossos vizinhos, seguindo adiante nas demais residências, aonde todos os irmãos que possam nesse momento receber este amparo. Seguindo nas ruas, irmãos, nós vamos encontrar muitos irmãos nossos em situações de abandono. Que esses irmãos possam ser amparados nas suas necessidades mais imediatas, físicas e espirituais. Que possam ser conduzidos para o caminho do bem, absorvendo as intuições salutares dos seus anjos protetores, dos seus espíritos protetores a cada dia. Pedimos também, Senhor, aos enfermos de todas as clínicas, dos hospitais, dos postos de saúde, que possam receber as tuas bênçãos através das falanges de luz, todo o amparo físico e espiritual, a fim de que se consolide a confiança, a esperança e a fé que consola. Nos direcionando aos presídios, aonde os irmãos que faliram se fixaram nas más inclinações e hoje se encontram em situações apenas de sofrimento, que possam despertar suas consciências, absorver toda essa emanação de luz que se aproxima, favorecendo a mudança dos seus pensamentos, a mudança dos seus sentimentos, e que possam eles vislumbrar novos caminhos mais saudáveis e mais salutares. Que a tua luz, Senhor, se faça aos desencarnados, nossos irmãos desencarnados, principalmente os que ainda se encontram em estado de perturbação, em estado de desorientação. Que os bons espíritos, ao se aproximarem junto a esses irmãos, possam romper os laços que ainda os prendem na matéria, na materialidade da terra, conduzindo-os para o entendimento da verdadeira vida que se abre, buscando sempre o aprendizado, o trabalho edificante, novas oportunidades
e seguir com muita serenidade a nova vida que se inicia para esses irmãos. Aos irmãos suicidas, seguindo nessa caravana de luz, nós vamos até os irmãos que cometeram o suicídio. No momento equivocado, acharam por bem interromperem as suas vidas aqui na Terra, que possam ser recebidos pelos benfeitores, se sentirem amparados, se sentirem fortalecidos, para que mais adiante, em nova oportunidade, possam voltar a superar com mais êxito em outros planos da vida. Aos irmãos obsessores, aos irmãos obsediados, que se encontram um vinculado ao outro, ambos em sofrimento, que possam absorver o auxílio que se faz presente neste momento, buscando modificar a fonte dos seus pensamentos, canalizar suas energias para propósitos mais saudáveis, iniciando um novo caminho pautados na lei de amor. Em especial, irmãos, nós pedimos neste momento ao Senhor o amparo aos países que se encontram em graves conflitos, trazendo grandes consequências físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, às suas consideradas vítimas, que esses povos causadores de tantas destruições e crueldades possam ser tocados em seus corações a seu turno e a seu tempo, através do teu amor, Senhor, que é maior do que tudo que tem na terra, e que através do bálsamo divino possam esses irmãos ir amenizando, ir se compadecendo aos que consideram como suas vítimas e passem a ser então considerados como seus irmãos. Que possam todos, Senhor, receberem neste momento as tuas bênçãos de compaixão, de equilíbrio, de mais bondade e de paz. As nossas águas, então nós pedimos aos espíritos, aos bons espíritos, a magnetização das nossas águas, a fim de recebermos a bênção através do refazimento físico, do refazimento espiritual, de todos os que fizerem uso dessas águas, e que possamos a cada dia nos tornarmos mais compreensivos, mais fraternos e mais justos, uns para com os outros. Que assim seja. Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Liberdade, que está na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, e também nós tomamos por base para o nosso estudo o livro Leis Morais e Saúde Mental, do autor Sérgio Luiz da Silva Lopes. Mas, para nós adentrarmos esse tema, precisamos pensar no sentido humano da palavra liberdade. E encontramos alguns significados para a nossa reflexão. É o conjunto dos direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado, poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então nós vemos aqui que a liberdade é, de uma maneira geral, uma condição daquele que é livre dentro de uma estrutura, dentro de uma sociedade, de uma comunidade em que está engajado e que ele deve obedecer às leis daquele estado, daquele país. E então nós vemos que a liberdade, ela passa a ter um conceito bastante amplo e que varia de autor para autor, de cidade para cidade, de país para país. E então é muito difícil se achar um termo consensual, um conceito que seja um consenso a nível mundial a respeito de liberdade, mesmo que a liberdade ela pressuponha alguns elementos fundamentais. O que nós vemos com relação, por exemplo, nesse período que nós estamos vivendo, em que
Nós vemos no noticiário as questões que ocorrem no Afeganistão, em que, dependendo do poder político, a liberdade ela pode ser cerceada, a liberdade, os direitos humanos, eles podem ser cerceados. E também nós vemos a questão da liberdade no sentido, por exemplo, nesse período de pandemia, em que a nossa liberdade de usar ou não usar uma máscara, ela influencia diretamente a liberdade do outro de ter ou não ter saúde. Então, nós vemos que o conceito de liberdade, ele pode ter diferentes nuances dependendo da sociedade em que nós nos encontremos, materialmente falando. E dentro dessa questão material que nós estamos falando nesse princípio, nós encontramos 22 tipos diferentes de liberdade. E aí nós vemos que a liberdade, ela pode desde a liberdade civil, emocional, de opinião, social, sexual, tecnológica, financeira, geográfica, de alfândega, artística, musical, política, religiosa. Nós vemos assim uma gama de tipos de liberdade que a sociedade nos oferece ou não, de acordo com o local que nós vivemos, de acordo com os nossos interesses, para que nós nos reportemos a cada uma delas. Na Constituição nos fala da liberdade de ir e vir e que nós somos todos iguais perante a lei. Então, há que se diferenciar nos dias atuais liberdade de libertinagem, porque a liberdade, de acordo com a filosofia, ela nos fala da independência, da autonomia, da espontaneidade do ser humano. Ela requer responsabilidade. E aí nós lembramos de Paulo de Tarso quando nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ao passo que a libertinagem é um fruto do uso excessivo da liberdade, um uso errado da liberdade, porque demonstra uma irresponsabilidade que pode não somente prejudicar a si mesmo, como também a outras pessoas no nosso entorno. Mas, a partir da passagem de Jesus aqui pela terra, nós entendemos a liberdade de uma maneira diferente. A liberdade, segundo Jesus, é o cumprimento da lei de Deus. E se nós formos observar o comportamento de Jesus, ele era livre na sua maneira de agir, de pensar, tanto que ele modificou todo um paradigma e uma maneira de se ver o outro, de se ver o mundo, por ser pacífico, por ser brando, mas ao mesmo tempo a liberdade, Jesus nos mostra que uma assertividade através do uso da sua liberdade. Por exemplo, quando ele expulsou os vendilhões do templo, Jesus fazia o que precisava ser feito e muito bem feito, de uma maneira que ele respeitava o próximo, respeitava a diversidade de expressão de cada um, a diversidade de evolução de cada um, os talentos múltiplos de cada um. Prova disso foi a forma como ele escolheu os seus apóstolos. Ele via o potencial de cada um de acordo com as possibilidades espirituais que cada um podia contribuir para o reino dos céus, para a construção do reino dos céus na terra. Então, na questão 841 do Livro dos Espíritos, nos esclarece nesse sentido que nos convida a ensinar a exemplo de Jesus.
servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer. A convicção não se impõe. E nós lembramos aqui também que a liberdade, ela não está relacionada a uma condição física do ser humano. Porque, por exemplo, uma pessoa numa cadeira de rodas, um cadeirante, ele pode ser mais livre de consciência do que alguém que tem todas as capacidades físicas, mas que não tem uma saúde mental adequada para que possa exercer suas atividades com liberdade. E aqui, saúde mental, Sérgio Lopes nos coloca que quanto mais saudável mentalmente uma pessoa, tanto maior sua liberdade de pensar. É por isso que a liberdade se estabelece inicialmente dentro de nós, uma vez que de nada vale a liberdade exterior se interiormente ela não existe. Mecanismos inconscientes de culpa, repressões, falhas no desenvolvimento emocional, falta de continuidade psíquica, distúrbios de identificação empática, prejuízos na autoestima são alterações fundamentais no mundo interno que acabam por bloquear o livre fluir das capacidades internas e, portanto, limitam as nossas possibilidades. Por isso, a importância da assertiva de Sócrates que nos diz: conhece-te a ti mesmo. Bem como a oportunidade da orientação espírita no sentido da nossa reforma íntima, uma vez que, a partir da nossa reforma íntima, nós vamos nos conhecendo, nos autoconhecendo, nós vamos descobrindo a nós mesmos e nós vamos despertando a nossa consciência, visto que no próprio Livro dos Espíritos nos traz, na questão que Kardec propôs aos espíritos superiores, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é muito curta, nos diz, na consciência. Se a lei de Deus está escrita na consciência, por que muitos de nós ainda não despertamos a consciência? Porque estamos em diferentes estágios evolutivos. Mas, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata exclusivamente das leis morais, nós vamos descortinar estas leis que estão escritas na nossa consciência, de maneira, como nos fala na carta aos Efésios, desperta, desperta, ó tu que dormes, de maneira que nós possamos aprender e despertar nossa consciência, que ela está de forma latente, com todos os ensinamentos que precisamos entender, mas em processo de desenvolvimento em cada um de nós. E, portanto, no capítulo 10, quando nos trata sobre a lei de liberdade, Kardec questiona os espíritos superiores sobre a liberdade natural, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, a escravidão, a liberdade de pensar, a liberdade religiosa. É muito importante a leitura deste capítulo 10 de O Livro dos Espíritos para que nós possamos nos aprofundar nesse conteúdo que nós estamos conversando de uma forma mais sucinta hoje. E no Livro dos Espíritos, na questão 828A, nos traz como resposta que quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de aplicar a si mesmo. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a verdade, quanto mais desperta é a nossa consciência, menos desculpas nós temos de não aplicarmos na prática aquilo que nós sabemos que é o caminho, a verdade e a vida, o ensinamento de Jesus. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero,
está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende parecer o que não é. Então, a espiritualidade superior nos convida a sermos simples e sinceros e combatermos os germes do orgulho, do egoísmo e da hipocrisia, que não faz com que evoluamos, apenas nos traz uma exacerbação do ego e uma falta de verdade plena das nossas realizações. E aí nós encontramos na questão 825 do Livro dos Espíritos: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Será que qual a posição que o homem encarnado aqui na Terra pode gozar de absoluta liberdade? Não existe. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Nós vivemos numa condição que, para nós evoluirmos, para nós sobrevivermos na Terra, nós somos seres sociais e precisamos de uns dos outros para nós evoluirmos. E dentro da lei de liberdade natural, aqui nos diz que a única condição na 826 em que o homem poderia gozar de absoluta liberdade é se ele fosse um eremita no deserto, que aí ele não teria que conviver com outras pessoas e poderia fazer o que ele quisesse. Mas no momento em que nós vivemos em sociedade, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhe cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. E nós vemos que há um princípio ético e moral de preservação e respeito aos direitos alheios. Mas, ao mesmo tempo, na questão 827, Kardec pergunta se essa obrigação de respeitar os direitos alheios, ela tira do homem o direito de pertencer a si mesmo. E a resposta dos espíritos superiores, ela é curta, mas ela é muito assertiva, quando ela nos fala assim: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza, ou seja, nós somos espíritos criados simples e ignorantes, rumo à evolução a que somos suscetíveis, e que estamos em estágios diferentes, apesar de estarmos na mesma caminhada terrestre, ou mesmo no mundo espiritual. Cada um de nós tem a sua bagagem espiritual, as suas experiências individuais, que em contatos uns com os outros nós vamos burilando as nossas virtudes e vamos evoluindo gradualmente. Mas existe uma parcela desta jornada que ela é nossa conosco mesmo, no sentido de nós preservarmos quem nós somos, sermos do mundo sem dele ser, ou seja, desenvolvermos em nós os valores pertinentes à nossa evolução moral, respeitando o outro como ele é, convivendo com o outro como ele é, mas trilhando rumos de acordo com o nosso livre-arbítrio, o nosso livre pensar, a nossa liberdade. Mas liberdade, como nós falamos anteriormente, ela requer responsabilidade. E a responsabilidade pressupõe um convívio sincero e fraterno e respeitoso de uns para com os outros. Com relação à liberdade de pensar, Kardec pergunta aos espíritos superiores: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E Kardec então recebe a resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo.
E aí, essa questão da liberdade de pensar é o único âmbito em que nós conseguimos ter ilimitada liberdade, porque o pensamento é uma cocriação de cada um de nós. Quando Jesus nos fala, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele nos traz uma ideia da nossa liberdade espiritual de criação. A liberdade que o nosso pensamento permite, em que nós vamos depositá-lo ou defini-lo de acordo com a faixa vibratória em que nós vibramos. E aí, esses pensamentos nos perguntam, então, Kardec, é responsável o homem pelo seu pensamento? E os espíritos nos respondem, perante Deus somente Deus, sendo possível conhecê-lo, ele consegue analisar a qualidade dos nossos pensamentos. O que nós conseguimos, na verdade, é ver a partir das consequências dos nossos pensamentos aquilo que nos acontece na nossa vida diária. Porque antes de nós chegarmos a um estágio, como nos diz no livro Pensamento e Vida, de materialização de alguma coisa aqui na Terra, nós precisamos ter uma ideia, ter um sentimento e a partir daquele pensamento criar alguma coisa de uma maneira prática. E a partir então dessa nossa liberdade de pensar, nós vamos trazendo a liberdade em outros âmbitos até ela se materializar através de ações práticas na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas Kardec nos traz uma questão muito interessante, que é nas questões 835, 836 e 837, sobre a liberdade de consciência. E nos fala, então, os espíritos superiores, que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E que é inerente ao homem essa liberdade de consciência. Mas as leis humanas, elas regulam as relações entre os homens. E nessa questão são duas leis diferentes, tem a lei humana e tem a lei divina. A liberdade de consciência, ela nos fala com referência à nossa liberdade de pensar. E aí nos fala a espiritualidade superior. Por isso só a Deus cabe o julgar a consciência. Assim como os homens pelas suas leis regulam as relações de homem para homem, Deus pelas leis da natureza regula as relações entre ele e o homem. Então aqui há que se diferenciar lei humana e lei divina, e a lei divina é que rege as relações entre o homem e as leis da natureza. E aí nós passamos a entender de uma maneira mais ampla a lei, porque se ela está escrita na nossa consciência, no momento em que nós vamos despertando a nossa consciência, nós vamos desenvolvendo dentro de nós a lei de maneira que fica fácil, mais fácil, cada vez mais fácil conforme nós formos evoluindo, respeitar o próximo, respeitar a diversidade, respeitar as relações, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência. A chegarmos ao ponto, como nos fala na questão 837, em que nós não vamos constranger as pessoas a procederem de acordo com o nosso modo de pensar. Colocam os espíritos superiores, constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, faz-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso.
Então, o respeito à liberdade de consciência, a forma de manifestação de cada um de seu pensamento, é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Aqui nós lembramos de Charles Chaplin, quando ele nos fala: não sois máquinas, homens é que sois. Então, nós não somos seres formatados para pensarmos da mesma forma, agirmos da mesma forma, como se fôssemos máquinas, isentos de sentimentos, de emoções e de atitudes, e que nós busquemos então essa coerência entre o que se diz, o que se pensa e o que se faz nas nossas vidas. E cada vez que nós formos ficando mais conscientes do nosso papel no mundo, nós vamos nos tornando seres mais livres, seres mais fraternos, seres mais amorosos e que interagem de uma maneira mais sincera com o próximo. Com relação à liberdade de crença, nós vemos aqui a inteligência de Kardec e ele não deixou passar nada nessas perguntas e respostas, porque ele nos pergunta dúvidas que hoje nós sabemos com relação a, por exemplo, aos fundamentalismo religioso, a dificuldade que é guerras santas e outras situações. E Kardec já nos traz em 1857 a resposta a esses conflitos que ocorrem em vários países e até internamente de uma maneira mais velada ou não, dependendo da circunstância, e nos coloca na resposta os espíritos superiores na questão 838. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Ele faz aqui um convite à liberdade religiosa e o diálogo entre as crenças, de maneira que haja a liberdade de expressão, em que, como nos diz na questão 840, a resposta dos espíritos superiores, podem reprimir-se atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, nós vemos que na questão 841, com relação a essa questão da liberdade de crenças, Kardec pergunta, na 842, desculpem, por que indício se reconhecerá entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? E ele nos coloca uma resposta, ele não nos diz que a doutrina espírita é a melhor, não. A espiritualidade superior nos diz o seguinte: dentre as crenças de todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que se tem direito de se apresentar como tal, qual é? Então os espíritos superiores nos respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. E aqui então a espiritualidade superior retira todos os rótulos possíveis e nós vamos, na continuidade deste capítulo, falar um pouco sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a nossa liberdade de escolha, é a nossa possibilidade de escolher em função da nossa própria vontade. E na questão 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aí nós vemos que é o livre-arbítrio
que é como se nós estivéssemos sempre com várias escolhas a fazermos com relação a um mesmo objetivo. Qual o caminho que nós vamos seguir? E a partir então da escolha dos nossos atos é que nós vamos direcionando a nossa vida. E esta é uma capacidade que Deus dá a cada um de nós enquanto encarnados, de nós direcionarmos as nossas escolhas a partir da nossa vontade, porque sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. E nós não estamos aqui para reproduzirmos, todos são muito respeitáveis, mas nós estamos aqui para aprendermos com as experiências. E essas experiências são diferentes para cada um de nós. E todas as experiências são respeitáveis, porque todas elas levam a um aprendizado. Se não for algo construtivo, a própria pessoa, assim como nós temos a liberdade de escolher os nossos caminhos, nós, pela lei, nós vamos colher de acordo com aquilo que nós tivermos plantado. Então, as consequências dos nossos atos, elas são particulares ao desenvolvimento do livre pensar de cada um de nós. E no livro Leis Morais e Saúde Mental, nos fala também que, assim como o autoconhecimento é importante, nos coloca aquela assertiva do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, traz também que a oração nos proporciona uma sintonia superior, a companhia de espíritos superiores, a vigilância dos nossos pensamentos, de maneira que nós tenhamos mais lucidez e uma atenção necessária para nós estarmos mais despertos para a nossa própria existência e, a partir disso, então, utilizando melhor esse nosso livre-arbítrio, de maneira que nós sejamos construtores do nosso próprio caminho. E para nós encerrarmos, nós lembramos aqui mais uma vez, de Sérgio Lopes, quando nos fala: liberdade é uma lei natural e nosso destino, portanto, é sermos livres. Todos os acontecimentos que a vida nos proporciona servem para, a pouco e pouco, irmos conquistando novos recursos. O anseio natural do pássaro é voar. Nós também somos pássaros. Algumas vezes acostumados a viver em gaiolas, das quais nos queixamos, mas não abrimos mão, pois ali, embora presos, temos garantias de proteção e conforto. É da lei que as grades dessas gaiolas se quebrem um dia, e então possamos alçar o grande voo que interessa ao espírito, o voo de liberdade em direção à sua plenitude, o descortinar de novos horizontes, a descoberta de si mesmo. Uma boa noite a todos, obrigada pela oportunidade de trabalho, um grande abraço. Agradecemos então, meus irmãos, os valiosos ensinamentos trazidos na exposição de hoje. E agora então nós vamos fazer a nossa oração de encerramento. Senhor Jesus, abençoa-nos a todos neste momento. Envolva-nos, Senhor, na Tua luz, que nos traz sabedoria, para que nós possamos atravessar este momento com resignação junto a Vós, pois sabemos que está em nós e nós estamos em Ti para sempre. Que assim seja.